Olá, bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos recebendo hoje a doutora Cláudia da Cunha Godinho, neurologista da Clínica da Memória, para conversar conosco sobre os tipos de demência existentes, como afetam o nosso cérebro, o que fazer para preveni-las ou retardar o seu aparecimento. Bem-vinda, doutora, e ao lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, já lhe passo a palavra, solicitando que faça uma breve apresentação sua. Boa tarde, Suzana. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer aí estar participando, né, dessa atividade, a gente poder conversar sobre um tema que é bastante relevante, né? Eu sou neurologista, já com 30 anos de formada, tenho especialidade também em neurofisiologia clínica, mas tenho atuado nessa área aí de neurologia do comportamento, de neuropsiquiatria, com enfoque especial, então, em memória, né? O meu mestrado e doutorado é nessa área de cognição e demência, né? Doutora, dizer que a nossa conversa é sobre demência parece meio assustador, pois é um tema quase sempre evitado pelas pessoas. No entanto, se nós não morrermos jovens, nós envelheceremos e o nosso cérebro envelhecerá conosco, sendo possível que sejamos acometidos por algum tipo de demência. Por isso, a relevância de nós abordarmos esse assunto. O que devemos entender pela palavra demência? E quais são os tipos e o que caracteriza cada um deles? Suzana, isso é uma coisa interessante, porque é muito comum, assim, na prática clínica, as pessoas fazerem alguma confusão a esse respeito, né? Muitas vezes as pessoas me dizem assim, não, ele tem Alzheimer, mas não é demência, ele tem demência, mas não é Alzheimer, né? E diferem as coisas dessa forma. Então, assim, basicamente a demência, ela se caracteriza por um prejuízo cognitivo e funcional adquirido. Então, o que é isso? A pessoa apresenta um declínio em relação ao seu funcionamento e às suas capacidades prévias, né? Então, na prática, o que acontece? A pessoa, ou mais comumente, inclusive, os familiares, as pessoas que convivem, começam a perceber que existem algumas dificuldades que não tinha antes, né? Então, isso pode ser, e é o mais comum que seja, na memória, né? Então, mais esquecimentos, mais repetições, é o mais comum, mas não precisa necessariamente ser uma dificuldade de memória. A gente pode ter prejuízos na atenção, na orientação, na linguagem, né? Na compreensão das coisas, na expressão, nas funções executivas que a gente chama. Então, o que acontece é que a pessoa começa a ter um declínio em relação ao seu funcionamento prévio. E isso traz algum impacto no seu dia a dia, né? Mesmo que muito leve, mas já traz alguma diferença, alguma dificuldade, equívocos, né? Precisa de mais ferramentas para poder fazer as coisas que fazia antes. Nessa situação, e é isso que eu acho que é super importante a gente ressaltar, é quando as pessoas devem fazer uma avaliação, né? Quando devem se preocupar com isso, né? Então, justamente quando tu percebe que existe alguma dificuldade que não tinha antes, isso tem que ser avaliado, porque um raciocínio que é muito normal, muito comum e absolutamente equivocado é que isso é normal da idade. O normal é a gente envelhecer bem, né? Então, uma pessoa com 80 anos pode ser presidente do país com plenas capacidades. Então, a idade não é sinônimo de prejuízo. Quando a gente percebe isso, a gente tem que fazer uma avaliação. E aí, justamente, o diagnóstico, né, de um quadro demencial vem quando existe este quadro clínico. A gente faz uma avaliação, né, que se chama avaliação neuropsicológica, em que tu pode objetivamente ver se a pessoa tem um prejuízo ou não, né, e faz toda uma investigação para saber qual a causa disso. Então, se nessa investigação confirma esse déficit, a gente pode dizer que a pessoa tem uma demência. A partir daí, se abre um leque de possibilidades de qual a causa disso, né? Porque a demência é uma síndrome, é um diagnóstico sindrômico, é uma síndrome demencial, que tem várias causas.
Então, tu pode ter isso por um tumor, por infecção, por isquemia, por sangramento, pelo álcool, por deficiências de vitamina, são inúmeras as causas, né, de um quadro desse. E uma das causas é a causa degenerativa. E aí, quando a gente fala na causa degenerativa, se abre novamente um leque de possibilidades. Aí entra o Alzheimer, entra a demência frontotemporal, corpus de Levy e outras. Por que a gente fala tanto de Alzheimer? Isso é uma coisa interessante da gente pontuar. Porque é a mais frequente, apenas isso, né? 50%, 60% de todos os casos de demência será Alzheimer. E a segunda causa mais frequente é a causa vascular, geralmente por isquemia, né? Então, essas são as duas principais, AVC. Então, essas são as duas principais causas, mas, na verdade, Alzheimer é uma causa, é um tipo de demência, e ela é a mais frequente, por isso que se fala tanto dela. Exatamente, né? E por ser o mais frequente, as pessoas ouvem mais falar sobre ele e temem mais o Alzheimer do que as outras causas, né? Com certeza. A gente não escuta assim, eu tenho medo de ter um AVC e ficar, ter algum prejuízo. Não, eu tenho medo de ter Alzheimer. Né? Sim. O Alzheimer, ele é hereditário, ele tem cura. E se ele não tem cura, o que pode ser feito para retardá-lo ou para torná-lo menos agressivo? Isso é uma outra coisa assim que na prática clínica eu estava vendo muito isso, é essa preocupação com o fato de ser hereditário, né? Então, assim, se as pessoas têm familiares, então, com a doença, a preocupação é maior ainda. Na verdade, a enorme maioria dos casos não é hereditário. Os casos hereditários, genéticos, são menos de 5%, de 3%. Então, é a grande, grande minoria. Na verdade, os casos ocorrem de forma aleatória, né, nas famílias. Então, o que vai acontecer é que quando tu tem familiares que têm, tu tem mais risco de ter. Isso não significa ser hereditário no sentido de herdar, tu tem mais risco. É que nem uma pessoa que é hipertensa, diabética, obesa e tabagista, ele tem mais risco de infartar do que quem não tem nada disso. Mas a gente vê, né, com surpresa, mas vê pessoas que não têm nenhuma doença infartarem, às vezes, né, e a pessoa que tem uma série de fatores de risco, não. Mas, de qualquer forma, quem tem fator de risco tem mais chance de que isso aconteça. E da mesma forma aqui, se tu tiveres, quanto mais familiares tu tiveres, né, com a doença, mais risco tu tem de ter, não significa absolutamente ter. Então, os casos genéticos são realmente a minoria e geralmente são aqueles casos que começam mais precocemente, que não é o comum, né, da doença de Alzheimer, que habitualmente começa a partir de 65 anos de idade. Em relação à cura, infelizmente não, né? É uma doença que nós não temos a cura, né? O que a gente consegue com o tratamento é retardar a progressão da doença, né? Então, todo o esforço em termos de se fazer diagnósticos precoces, isso é uma coisa super importante, porque aquilo que eu falei antes, que as pessoas acabam retardando muito o diagnóstico porque não buscam uma avaliação, porque acham que isso é normal da idade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado falar muito sobre isso para que não aconteça. Porque quanto antes a gente faz o diagnóstico, mais recursos, né, a gente tem para poder retardar, né, a progressão. Nós não vamos conseguir com o tratamento parar a progressão nem reverter o quadro. Nós vamos conseguir, na melhor das hipóteses, lentificar a progressão. E isso significa manter a pessoa o melhor possível por mais tempo possível, e isso é realmente muito importante, né? Acho que uma outra coisa, assim, que vale a pena a gente ressaltar, é que ninguém passa, assim, de normal para demenciado, né? Isso é um processo. Então, quando se tem um diagnóstico, e principalmente quando ele é bem precoce, a pessoa ainda é capaz de muita coisa, né? Não é assim, ela não perde todas as suas capacidades de um dia para o outro, não é isso. Principalmente quando a gente fala de Alzheimer, que é uma doença insidiosa, lenta, né, bem gradual, de evolução de anos, né? Então,
a pessoa ainda mantém no início algumas capacidades. E é isso que a gente precisa, né, preservar o máximo possível, prolongar o máximo possível. Então, nesse sentido, o diagnóstico precoce, ele é importante, e aí a gente vai poder, enfim, ter todas as orientações no sentido de tratamento, né, farmacológico, medicamentoso, estimulação cognitiva, atividade física, alimentação, enfim, tudo que é possível fazer, né, nesse sentido, toda a orientação da família também, que é uma coisa muito importante para poder lidar com uma doença que é muito triste e muito desgastante, né? Muitas vezes mais até para a família do que para quem tem, né? Porque na medida que o quadro evolui, a pessoa, né, vai perdendo progressivamente, enfim, a crítica, né, sobre a sua situação, e aí a família que tem uma carga, assim, bastante grande, né? Então, essas estratégias são as estratégias que vão nos permitir retardar, né, a progressão da doença. Perfeito. E, supondo que nós não venhamos a ter nenhum dos tipos de demência ao envelhecermos, como eu já disse antes, o nosso cérebro vai envelhecer junto conosco. E o que nós podemos fazer para que esse cérebro se conserve ativo, até de certo modo, não sei se é possível dizer, jovem? Como é que nós podemos auxiliar o nosso cérebro? Isso também é bem importante no sentido de que, principalmente quando a gente fala, né, de cognição, da memória, né, a nossa atitude deve ser uma atitude muito preventiva, né, isso que tem que mudar a cultura em relação a isso, e cada vez mais a gente ter essa postura, uma postura de prevenção, já que, né, depois de um diagnóstico, a gente tem muito mais limitações, né, em relação a isso. Então, é bem importante a gente se preparar para isso. E também tem uma relação das pessoas, tem assim, uma relação, eu acho, assim, com tratamentos e com soluções muito mágicas, né? Todo mundo me diz, não tem alguma coisa para tomar, né? Para não ter, né? Não é para tomar nada, né? A gente não tem um remédio que vai impedir isso. Também as pessoas têm às vezes a ideia de que podem fazer um exame para ver, né, se tem, se não tem. Não, isso também não é assim, não é através do exame que a gente vai ver. Tu pode ter um exame normal, isso não vai te dizer se tu vai ter lá na frente ou não. A gente não sabe em quanto tempo essa doença também vai se instalar. A gente já sabe hoje com as pesquisas dos últimos anos que, na verdade, a doença já existe, né? Eu estou falando especificamente do Alzheimer, não das demências em geral, mas a doença já existe, assim, mais de 10 anos antes das primeiras manifestações clínicas, né? Mas, enfim, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Primeira coisa, assim, as coisas que mais nos protegem, né, de ter um quadro, né, de prejuízo cognitivo é a nossa escolaridade, né? Então, as pessoas com mais escolaridade, elas estão mais protegidas nesse sentido, e se manter ativo intelectualmente ao longo da vida. Então, esses são os dois fatores, assim, de mais proteção em relação a desenvolver uma síndrome demencial. Essas duas têm a ver com a nossa reserva cognitiva, né? Porque quanto mais a gente estimula o cérebro, mais reserva a gente tem, como se a gente tivesse mais para perder, tá? Mas isso são coisas, né, da vida. Aí, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, fazer atividade física de forma regular, né? Que é uma briga, né? É uma resistência grande, acho que as pessoas estão aderindo mais a isso, mas é importante dizer que a atividade física, ela não é só importante para a parte osteomuscular, para a parte clínica, para a circulação, para tudo, mas é importante também para o cérebro e para a cognição, muito importante. A gente deve fazer no mínimo 150 minutos por semana de uma atividade aeróbica, né? Porque isso é uma atividade que vai melhorar a circulação, né, do cérebro, e idealmente fazer 2 vezes por semana, pelo menos, uma outra atividade, enfim, que pode ser, né, com um educador físico, pode ser um pilates, pode ser uma hidroginástica, enfim, cada um dentro das suas preferências, mas isso envolve um processamento mental. A gente precisa pensar para fazer isso, né? Vai para um lado, vai para o outro, faz isso, guarda o que tem que fazer. Então, é um estímulo diferente do que é a atividade aeróbica. Então, atividade física. Segundo lugar, se manter ativo intelectualmente. Isso é fundamental, né? A gente tem a questão do trabalho, que nos ocupa por muito tempo, mas é muito importante a gente entender que precisa se manter ativo, né? Se aposentar e deixar de trabalhar, não é se aposentar, né, de si mesmo, né? Que nem a gente não
dia conversando com uma amiga, falou, não, a gente não pode se aposentar de si, né? Só se aposentar do trabalho. Então, se manter ativo, buscar muito, assim, novos aprendizados. Isso é uma coisa importante. A gente não deve ficar fazendo só a mesma coisa do mesmo jeito. Isso deixa de ser um estímulo para o cérebro. Então, novos aprendizados, aquilo que te traga algum desafio, né? Então, assim, isso é o que estimula o cérebro a manter-se bem. E isso, de novo, cada um dentro das suas preferências, né? Então, isso, sim, leitura, né? A leitura, todo mundo fala, e é verdade, ler é uma das principais atividades para o cérebro, mas é ler, fazer estudar uma língua, tocar um instrumento musical, pintar, dançar, jogar carta, jogos de computador, enfim, né? Fazer trabalhos manuais. São diferentes estímulos e eles são fundamentais. A outra coisa é se manter bem clinicamente, né? Então, toda a parte clínica, pressão, colesterol, triglicerídeos, glicose, isso é fundamental. A parte da alimentação, né? Então, a gente tem uma série de alimentos pró, né? Memória e contra memória. E os nossos vínculos afetivos, a nossa rede social, né? Isso tem uma série de estudos mostrando que são protetores para o cérebro. Tá? E, claro, evitar, né, enfim, coisas que são prejudiciais ao cérebro, como drogas e alguns medicamentos. Então, essas coisas, em linhas gerais, né, são aquilo que a gente deve fazer ao longo da vida, né? A gente não é assim, a gente tem que se preocupar com isso cada vez mais cedo, né? Sim. Para envelhecer bem. A senhora faz parte do corpo diretivo da Clínica da Memória. E eu gostaria que nos explicasse como é que surgiu essa clínica, qual é a sua proposta, o que ela oferece para a comunidade. Uhum. A Clínica da Memória já existe há 20 anos, né? E mais recentemente, há 2 anos agora, a gente expandiu a clínica justamente no sentido de poder oferecer aquilo que a gente acredita e vinha fazendo, né? Mas agora fazemos junto dentro de uma equipe que trabalha voltada, né? Não só para o diagnóstico, para o tratamento e para a reabilitação, né? De problemas de memória, claro que outros diagnósticos neurológicos e psiquiátricos, e também para investir mais nessa questão da prevenção, né? E poder promover, contribuir, educar, né, para um envelhecimento com sucesso, para que a gente possa se manter bem, né, e não só tratar as doenças, mas investir nisso. Nesse sentido, a gente tem uma equipe de profissionais afins, né, para que a gente possa tratar as pessoas, principalmente com quadros demenciais, elas precisam de uma equipe, né, que possa se comunicar entre si, né, e que possa proporcionar as necessidades que existem nesse tipo de doença crônica, né. Então, a gente tem, eu sou neurologista, tenho uma psiquiatra, uma neuropsicóloga, uma fono, né, que em alguns momentos acaba sendo muito importante, uma nutricionista, porque também há uma série de consequências nesse sentido, uma dentista que trabalha especificamente com esse perfil de pacientes, com atendimento em casa, e um educador físico também com uma formação em gerontologia para fazer um atendimento também direcionado. Então, é uma equipe, assim, muito preparada, né, para esse tipo enfim, de situações. E em relação à prevenção, também foi a nossa preocupação de poder investir nisso, né? A gente tem um projeto, que é o projeto Pluralidade, né? Em que a gente vem desde o ano passado falando sobre temas, né? Que são importantes de produtividade, né? Depois de uma certa idade, produtividade, atividade, espiritualidade, coletividade, enfim, e vamos trabalhar com esses temas ao longo do ano. A gente tem o clube... Isso é no Instagram. Isso, no Instagram da clínica tem tudo. E a gente tem também agora, mais recentemente, desde o ano passado, o Clube de Leitura, que é uma atividade que a gente faz no sentido de estimular, né, a leitura, já que essa realmente uma atividade muito importante para o cérebro. Então, é um grupo de leitura, neste momento ainda, né, online. Então, além das pessoas lerem, né, tentar criar um hábito de leitura, poder discutir sobre aquilo que foi lido, o que traz
um ganho extra aí, e mais ainda a interação entre as pessoas, que a gente sabe que também é muito importante. Então, esse é uma das coisas que a gente oferece no sentido da prevenção. Agora, esse mês a gente está começando um outro projeto, que são Caminhadas da Memória. A gente vai fazer caminhadas, então, que vai ter o acompanhamento do nosso educador físico e de uma jornalista e guia turístico-cultural. Então, a ideia, de novo, é juntar atividade física, um estímulo cultural, porque a gente vai passear pelos bairros da cidade para ela contar a história daquilo ali, a gente poder lembrar e aprender, e de novo em grupo, porque o grupo, né, nos traz uma interação muito, muito importante, né? Então, enfim, são essas e outras atividades que a gente tem procurado desenvolver no sentido de promover saúde, né, além de diagnóstico e tratamento, né? Muito bacana, uma equipe multidisciplinar tentando abarcar a pessoa como um todo, né? Exatamente, exatamente. Muito bacana. E as pessoas que quiserem, por exemplo, conhecer a Clínica da Memória ou se inscrever nessa caminhada cultural ou fazer parte do clube de leitura, deveriam se dirigir para onde? Endereço físico, telefone, WhatsApp, Instagram? Bom, nós estamos então nas mídias, né? Tanto no Instagram como no Facebook, né? A Clínica da Memória. A clínica hoje, né? Nessa nova sede que nós temos, ela está aqui no bairro Três Figueiras, onde vai ser a primeira caminhada. Vamos começar por aqui, já que a gente está no bairro, na Rua Desembargador Esperidião de Lima Medeiros, número 100. A gente tem o nosso site, né? No site tem todos os contatos e tem uma série de informações, né? Sobre tanto a equipe ou, enfim, todas as principais situações assim que a gente se depara. Então tem bastante coisas de informação, né? Que também é o nosso interesse no site clinicaDaMemoria.com.br. Dá para ver tudo isso. Então, a pessoa só não fica informada a respeito se não quiser, né? Porque tem todas essas possibilidades e é importante um site com informações, né? Para que a pessoa possa ir se programando, né? Para que, assim como a gente às vezes pensa o que deseja do seu rosto, o que se quer ser mais gordo, se quer ser mais magro, né? Se vai querer viajar ou se não vai querer viajar, né? Que a gente também programe um cérebro saudável, né? Até porque para tudo isso vai precisar de um cérebro saudável, senão não acontece. Doutora, foi um prazer tê-la conosco e ouvir sobre esse tema tão importante. Nós agradecemos muito a sua contribuição e desejamos sucesso, né, nessa jornada que abarca de tantas formas a saúde das pessoas. Muito obrigada. E sempre bom, eu que agradeço. Está às ordens. Bom, eu também estou à disposição. Foi um prazer. Obrigada, Cecília. Obrigada.